Imagine esta cena. Você está em meio a um campo aberto. O céu retumba com um som grave e constante de motores que se aproximam. Você olha para cima e vê uma formação de bombardeiros aliados avançando como uma nuvem de aço. O ar cheira a pólvora e tensão. Você sabe que, em questão de segundos, começará uma chuva de bombas, e sua única esperança é a peça de artilharia bem diante de você. Suas mãos suam enquanto coloca o projétil na câmara. O chefe da guarnição grita coordenadas. O canhão se eleva. O espoleta é ajustado. E então, fogo. Não há margem para erro. Este não é um simples episódio bélico. É a história da arma que mudou o equilíbrio em terra e no ar. O canhão alemão de 88 mm. Uma arma que não apenas derrubava aviões com precisão cirúrgica, mas também se transformou em um dos maiores assassinos de tanques da Segunda Guerra Mundial. Um canhão tão avançado para sua época que, quando apareceu, parecia ficção científica. E, no entanto, de cada 5 homens que o serviam, apenas um sobrevivia para contar. Para entender como nasceu esse monstro, precisamos viajar aos anos 30. A Alemanha, oficialmente limitada pelo Tratado de Versalhes, estava supostamente proibida de fabricar tanques, aviões ou artilharia pesada. Mas sob a fachada de programas civis e manobras diplomáticas, o país se rearmava em segredo a um ritmo imparável. Nesse contexto, os estrategistas sabiam que o futuro da guerra estaria no céu. Os aviões já não eram frágeis biplanos de reconhecimento. Agora eram bombardeiros de longo alcance, rápidos e capazes de voar a altitudes que tornavam inúteis as metralhadoras e a artilharia leve. Os engenheiros alemães receberam uma missão: projetar um canhão capaz de alcançar esses alvos distantes, disparando projéteis em altíssima velocidade e com precisão excepcional. Assim nasceu o Flak 18, de 8,8 centímetros. Flak é a abreviação de Flugabwehrkanone, canhão antiaéreo em alemão. A palavra se tornou tão comum que até hoje, em inglês, Flak significa receber críticas duras, um eco cultural do medo que essas armas inspiravam nos pilotos. O design era ambicioso. Podia girar e se elevar rapidamente graças ao seu suporte em cruz, que permitia cobrir todo o horizonte. Seus projéteis com espoleta temporizada explodiam a uma altura calculada, liberando milhares de fragmentos letais que transformavam o ar em uma armadilha mortal. E não era apenas eficaz, também era versátil. Seu ângulo de elevação de até 85 graus lhe dava um alcance vertical impressionante, mas também permitia, quando necessário, disparar contra alvos terrestres. O 88 pesava cerca de 7 toneladas e era operado por uma equipe de 10 homens. Podia ser rapidamente deslocado, rebocado por caminhões ou semilagartas, acompanhando o avanço da Blitzkrieg. Uma equipe bem treinada podia passar do transporte à posição de combate em questão de segundos. No entanto, à medida que a guerra virava contra a Alemanha, as tripulações passaram a ser compostas por veteranos feridos, adolescentes, idosos e mulheres que desempenhavam funções essenciais como comunicações ou radar. No auge, a defesa antiaérea da Luftwaffe reunia mais de 1,2 milhão de pessoas, quase metade de toda a sua força aérea. Mas o que tornava o 88 realmente mortal não era apenas o canhão. Todo o sistema em torno dele era projetado para extrair o máximo de cada disparo. Seus primeiros testes aconteceram na Guerra Civil Espanhola, onde já demonstrou que podia destruir não só aviões, mas também fortificações, posições de infantaria, surpreendentemente, tanques. Naquele tempo, os blindados tinham couraças tão finas que um projétil de alta velocidade como o do 88 os atravessava sem esforço. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha já possuía mais de 600 peças desse tipo, o dobro da Grã-Bretanha e muito acima da capacidade dos Estados Unidos, praticamente inexistente em artilharia antiaérea. Com o tempo, a produção total superou 21 mil unidades. As versões posteriores, como o Flak 36 e o Flak 37, trouxeram melhorias essenciais: canos modulares mais fáceis de reparar, novos suportes mais rápidos de posicionar, escudos protetores e munição mais potente. A joia tecnológica estava em seu sistema de controle de tiro.
um computador analógico conectado a telêmetros, dispositivos acústicos, mais tarde, radares. Esse sistema calculava automaticamente a posição futura de um alvo em movimento e transmitia esses dados a todas as peças da bateria. Assim, vários canhões disparavam simultaneamente para que seus projéteis e o alvo se encontrassem no ponto exato. Embora a Alemanha nunca tenha desenvolvido espoletas de proximidade como as dos aliados, seu volume de fogo e precisão continuavam letais. Com uma velocidade de saída próxima a 820 metros por segundo e um alcance efetivo de quase 8 km em altitude, o 88 era capaz de disparar até 20 projéteis por minuto. Cada um continha cerca de 1 kg de explosivo. Ao detonar, se fragmentava em milhares de estilhaços capazes de destruir um avião e sua tripulação. Mas o momento em que o 88 passou de caçador de aviões a assassino de tanques chegou cedo. Em batalhas como Arras, em 1940, Rommel ordenou abaixar os canhões para deter um ataque blindado britânico. O resultado foi tão devastador que desde então se tornou tática habitual. Com projéteis perfurantes especiais, podia atravessar até 100 mm de blindagem a 2 km de distância. Isso o transformou na arma ideal contra tanques pesados como os soviéticos KV ou T-34, contra os quais outros canhões alemães eram inúteis. Sua eficácia inspirou sua instalação em veículos como o Tiger I, cujo canhão de 88 mm ganhou uma reputação temível entre os blindados aliados, e em destroyers de tanques como o Nashorna e o Elefant, que usavam versões ainda mais potentes, como o PaK-43. A distâncias em que os canhões aliados mal podiam responder, os 88 destruíam alvos com precisão impressionante. À medida que a guerra avançava e os céus da Alemanha se enchiam de bombardeiros aliados dia e noite, o 88 se tornou o último muro defensivo de muitas cidades e indústrias-chave. Mas sua eficácia tinha um preço. As baterias eram alvos prioritários e sofriam ataques constantes com bombas de fragmentação, foguetes e metralhamentos. As baixas podem chegar a 70% nas últimas etapas do conflito. Para reforçar a defesa, a Alemanha construiu as enormes Torres Flak, fortalezas de concreto armado com parede de 3 metros, armadas com canhões duplos de 128 mm, vários 88 e artilharia leve para baixa altitude. Além de plataformas de fogo, serviam como abrigos antiaéreos para milhares de civis. Foram erguidas em cidades como Berlim, Hamburgo e Viena. Resistiram a bombardeios massivos, em alguns casos, foram das últimas posições a cair. Hoje, algumas dessas torres sobrevivem convertidas em museus ou integradas ao tecido urbano, lembrando a brutal eficácia de uma arma que dominou céu e terra durante a Segunda Guerra Mundial. O 88 não deu a vitória à Alemanha, mas deixou uma marca indelével como um dos canhões mais temidos, versáteis e letais de todos os tempos.